Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, por favor. Amém? Profeta Zacarias, no capítulo 12, penúltimo livro do Velho Testamento. Profeta Zacarias, no capítulo 12. Nós estamos nessa manhã diante da mesa do Senhor. É necessário que nossa postura, o modo como desejamos de fato compartilhar, comungar com Jesus Cristo, seja de tal modo grandioso e efetivo, que todas as nossas considerações, todas as nossas afeições, todas as nossas atenções sejam voltadas para essa mesa, sejam voltadas para o que o Senhor vai nos dar em termos de palavra diante da mesa dele. Portanto, embora seja um domingo, como tantos outros domingos, estar diante da mesa do Senhor é estar diante de considerações especiais acerca dele. Amém? Gostaria que você pudesse ir comigo ao capítulo 12 do profeta Zacarias, onde nós estaremos lendo integralmente esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor por meio do profeta Zacarias: sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltados acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Leamos juntos, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é diante de Ti que colocamos o nosso espírito, nossa vida, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós nesse culto de ceia, e que o Senhor nos constranja com a Tua presença maravilhosa, Tua presença grandiosa, no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Zacarias profetizou no período onde o povo estava exilado na Babilônia. Ageu
Zacarias profetizaram diante dos cenários mais atormentadores e também diante do cativeiro, do cotidiano de ser cativo, do cotidiano de estar numa terra que não é sua. Aqui o profeta Zacarias, que começa o seu livro anunciando coisas tais como: se voltem para o Senhor, que Ele se voltará para vós. Quando chega no capítulo 11, como vocês podem observar, Deus já anuncia que não haverá retorno para aquela geração. Aquela geração se perdeu. Verso 6, se você observar, do capítulo 11, traz uma afirmação dolorosa: certamente não terei mais compaixão dos moradores dessa terra, diz o Senhor. O verso 9, o Senhor diz: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver que ser destruído, que seja. Os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. O verso 12, parte B do capítulo 11, diz assim: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, diz o Senhor na boca do profeta. Se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata, que é preço de escravo, que é a traição de Judas. O povo estava ouvindo o anúncio cabal do fim de uma aliança, a qual Deus tinha feito com o seu povo, mas o povo não honrou a aliança com Deus. O povo havia se esquecido de seu Deus. O verso 12 e 13 são terríveis, porque apontam para a traição que o Messias receberia mais lá na frente. É o Senhor falando em primeira pessoa, olha, verso 13. Então o Senhor me disse: pega esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui, o Senhor em primeira pessoa, avaliado por eles, e jogue para o olheiro. Não precisa de muita interpretação bíblica para perceber que Deus, nosso Pai, está falando em primeira pessoa. Deus está falando: eu vou deixá-lo segundo o seu próprio querer. Vou deixar que vocês comam a carne uns dos outros. Deixarei de ser o pastor de vocês. Deus está falando aqui: olha, sabe qual é o preço que vocês pagaram por mim? 30 moedas de prata, preço de escravo. É assim que vocês me veem, como seu escravo. Deus está argumentando contra a impiedade e a insensibilidade do povo em primeira pessoa. Deus mesmo falando através da boca do profeta Zacarias. Depois de uma exortação duríssima como essa, você espera então que Deus se comporte tal como alguém que não mais vai voltar os seus olhos a favor do povo. E aí, o capítulo 12 e o capítulo 13 são maravilhosos. E no capítulo 14 você tem a nova Jerusalém sendo profetizada. No capítulo 12 você tem o derramamento do Espírito Santo de Deus. No capítulo 13 você tem o juízo cabal contra a impiedade impenitente. E o capítulo 14 fala da cidade de Deus, a nova Jerusalém, aquilo que você vê lá em Apocalipse. Onde a gente está aqui? Nós estamos diante da mesa do Senhor. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo já fez e faz a sua obra na igreja. Quando nós nos ajuntamos para a ceia, para a mesa, quando olhamos os elementos, quando nos damos conta da grandeza de onde estamos envolvidos, diante de qual estamos, nós falamos: nossa, isso é grandioso. Mas o verso 10 do capítulo 12, a qual você vai mais uma vez olhar, verso 10 do capítulo 12, fala de algo singular. Fala de que o Espírito Santo seria derramado, e foi, e de que haveria uma ação graciosa, extremamente especial, logo no seu derramamento. Sempre que o Espírito Santo é derramado sobre a vida de uma pessoa, sobre um povo, ele tem uma ação imediata graciosa. E ela é descrita aqui no verso 10 como um espírito de graça e de súplicas. É um modo agridoce, amargo e doce de você perceber a graça de Deus. Observe, por favor, graça e súplicas. Nós não estamos falando de que o Espírito Santo não tem N maneiras de, quando atua, nos tornar perceptíveis
a presença de Deus, mas existe um aspecto essencial. O Espírito Santo seria derramado primordialmente para que houvesse em graça as súplicas. O que é súplica? A súplica é uma petição angustiada, é um tipo de clamor que quem clama está suplicando e pedindo humildemente, pedindo por dependência. A súplica era a palavra apropriada quando nos aproximávamos perto de um rei. Quando eu estava me aproximando de um rei, a atitude para conseguir que o rei pudesse ter favor era súplica. Estamos diante de Jesus essa manhã. A ação graciosa do Espírito Santo só pode nos fazer primordialmente nos achegar a Deus por meio de súplicas. O profeta Zacarias está dizendo algo que não discorda do Novo Testamento, quando diz que onde há o Espírito Santo há a liberdade, onde há o Espírito Santo há a alegria, onde há o Espírito Santo há a esperança, a cura, a milagre. Tudo isso é verdade. Mas se você se lembrar da palavra de Jesus em João 16, a primeira atitude que o Espírito Santo traz ao coração do crente é de que ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo te sensibiliza. O profeta aponta aqui para que a primeira graça que o Espírito Santo tem de fazer, e essencialmente faz quando é derramado, é de que a insensibilidade torna-se sensível. Aquele que não sentia a presença de Deus, sente a presença de Deus. Só suplica quem está diante de um desespero, diante de uma condição a qual um mero pedido, como, por exemplo, Deus, salva minha filha da morte. Você acha que isso condiz com a condição? Isso parece? Não. O que é então alguém que está diante da morte do seu filho e clama ao Senhor? Como deve ser isso? É uma súplica. Tem misericórdia, me ajuda. O Espírito Santo graciosamente traz ao nosso coração a condição de suplicarmos. Ora, eu não estou entendendo, pastor, o que você está falando. Se o Espírito Santo não agir, não nos tornamos sensíveis à necessidade de suplicarmos diante de Deus. Observe você essa manhã. Observe o seu coração diante daquilo que você está ouvindo. Observe o seu coração diante, talvez, de semanas onde você está frio para com Deus. Sabe quem está frio para com Deus? Todos sabemos, né? Como é que é? Você ouve e nada. Você é exortado e nada. Você é encorajado, corrigido e nada. Os menos entendedores do Velho Testamento conseguem perceber que a condição de Israel anterior ao exílio é uma condição de insensibilidade espiritual. Me busca que você vai me encontrar. Em Oséias, olha como eu te amo, como quem ama alguém que não vale nada. Você pegar os profetas, Elias, aquele cenário ali de racha com os profetas de Baal, se é do Senhor, passa para cá. Se não é, fica onde está. Deus está apontando o dedo para Israel, e Israel progressivamente se torna insensível à voz de Deus. O Espírito Santo, essa manhã, preparando uma mesa para lembrarmos de Jesus, lembra-nos da necessidade cabal, primordial, de quando o Espírito Santo é derramado em nossas vidas, nós tenhamos sensibilidade espiritual para quando Deus falar. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Seriam o quê? Soluços, gemidos desesperados, jogar no chão e me arrastar? Nem sempre. Nós vamos ver aqui, mas não. Mas estar sensível a alguém
sempre é evidentemente claro externamente a nós. Quando estamos sensíveis a alguém, a uma pessoa, a uma angústia, a uma necessidade, isso se desenvolve em afeições, em ações, em afetos, em dedicações. É impossível que alguém que está sensível a alguma coisa se comporte como alguém que está insensível. É impossível. Deus nos cobra a sensibilidade espiritual. Ele nos cobra porque Deus é sensível. Tanto é que ouvimos tantas vezes que Deus é misericordioso. Ele sente com o coração o peso e a nossa angústia e responde em amor. O Senhor está aqui essa manhã falando, provavelmente sem sortes, não é dado, a gente não está jogando dado. Deus está falando a pessoas que podem estar insensíveis, pessoas que podem estar como se eu estivesse tocando essa parede, tocando em você, tocando essa parede, não sinto nada, simplesmente não se importa. O verso 12, 10b, ou parte B do verso 10, diz assim, olharão, perceba por favor, olharão para aquele a quem traspassaram e vão ficar passivos, é isso? É isso que diz em seguida? Estão tranquilos, olha lá, Jesus morreu por mim, vira a página aí. Não! Olharão para aquele que traspassaram, está apontando para o Messias aqui, para Jesus, e prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O derramamento do Espírito Santo nos traz uma visão profunda, real, concreta, não abstrata, subjetiva, teologicamente subjetiva. O Espírito Santo derramado nos traz uma visão real, de culpa real, contra o que fizemos em Jesus. Olhamos para aquele que foi traspassado, que foi furado e ferido pelas nossas transgressões, e isso nos traz dor pessoal. O Deus que estava falando em primeira pessoa é o Deus que nos cobra essa manhã, que estejamos diante da ceia do Senhor em primeira pessoa. Não é Cristo morreu por nós, é Cristo morreu por mim. E ainda que tenha morrido por nós, quando falamos no senso coletivo de sua atuação, quando eu estou diante dele, quando eu estou diante da culpa pessoal, real, eu estou diante de uma pessoa, tal como nós estamos aqui um diante do outro. Jesus está diante de nós e temos culpa diante dele. É uma ofensa contra Jesus, não contra uma ideia, não contra uma doutrina, uma igreja, mas contra uma pessoa. Olharão e prantearão. Essa ideia de dor e vergonha pessoal é a única ideia que fundamenta o arrependimento pessoal. Uma ideia terceirizada de culpa e dor traz apenas um mal-estar diante de tudo que fizemos ou de que nós fizemos. É certo de que quando nós estamos fazendo errado todos juntos, nos sentimos menos errados, porque tem gente fazendo o mesmo erro que a gente. Gostamos de compartilhar da insegurança e nos tornamos menos inseguros quando sabemos que existem pessoas tão inseguras quanto nós ao nosso redor. Estamos diante de Deus hoje. E seu filho foi morto por mim, André, e por você, com seu próprio nome, com seus próprios pecados. O Espírito Santo nos dá um senso de culpa pessoal em relação a Jesus. O Espírito Santo nos dá um senso de que não podemos estar insensíveis quanto aos nossos pecados e não podemos, nunca jamais, esquecer aquele que transpassamos. O que acontece quando nos tornamos insensíveis? Simples. Começamos a deixar de suplicar e começamos a agir como senhores. E a decidir compulsoriamente a nossa vida. E nos tornamos também insensíveis aos outros, já que tudo nessa vida cristã é vertical e horizontal.
existe um problema aqui. Nós não vamos comer o pão. Quando estamos falando de culpa real e pessoal, eu vou comer o pão. E eu troquei ele por 30 moedas de prata. Cuidado para que teu senso coletivo de culpa não aplaque, não amarre, não esmague teu senso individual de culpa. Precisamos essa manhã olhar para essa mesa e dizer como Davi: pequei contra ti. Olhar para Jesus como pessoa é a única chance de você tomar essa ceia com Jesus. Olhar para Jesus como alguém que de fato é real, pessoal, ao qual eu ofendo e ofendi, e infelizmente e possivelmente irei ofender pessoalmente, é o único modo de tomar essa mesa. O verso 10, ele coloca-nos uma condição de que nós olhamos, de que nós devemos prantear, de que nós devemos avaliá-lo tal como. Preste atenção, a Bíblia não apenas nos diz que devemos chorar pelo que fizemos com Jesus. A Bíblia não apenas nos diz que devemos prantear pelo que fizemos com Jesus, mas diz de que isso é intenso e é grande. Não é uma medida pessoal de choro e não é uma medida pessoal de arrependimento. É uma medida grandiosa. É como alguém que perde o seu filho único e está diante de um caixão pranteando pelo seu único descendente. E eu nunca perdi um filho, mas aqueles que perderam, e eu já tive contato pessoal, parece que uma parte de si mesmo foi arrancada. A pessoa se sente dilacerada e impotente diante do caixão, daquele pequeno caixão talvez. Deus exige que nossos sentimentos de culpa diante do que fizemos com Jesus sejam grandiosos, para que nos voltemos para Deus e possamos ver o sacrifício de Jesus como tal ele é. Nós não podemos escolher o modo como nos tornamos sensíveis. Ele nos inclina a dizer que devemos estar sensíveis como aqueles que perderam o primogênito, aquele que daria continuidade à sua história, legado, aquele que seria a semente que brotaria lá na frente com o teu nome. Para aquela pessoa desse tempo era muito importante. O primogênito era aquele abençoado, aquele que abriu a madre, aquele que Deus abençoou primordialmente. O choro da morte do primogênito não era igual ao choro da morte de nenhum outro filho. O que está sendo dito é: o seu choro e o seu pranto diante do seu pecado pessoal não podem ser igualados. Existe uma singularidade diante do seu pecado pessoal e da pessoa de Jesus. Essa singularidade triste e profunda não pode ser medida pela tristeza por um relacionamento que terminou, porque o marido abandonou, porque você perdeu o emprego. Ele está dizendo: existe dores e existe a dor. Existe tristeza e existe a tristeza, porque do mesmo modo que Ele é o Senhor, o grande amigo, o Salvador, o pastor, o sumo sacerdote, o bispo das nossas almas, Ele é o. Então quando nós estamos pecando contra Ele, não é a mesma dor, não é o que fazemos entre nós, não é as vergonhas que sentimos entre nós, não são as dores que sentimos entre nós, é a dor, é a vergonha. Precisamos olhar para Jesus e ter a certeza de que pecamos, ferimos, nos rebelamos, traímos, trocamos Ele e envergonhamos Ele, a pessoa dele. Alguém gentil, nobre e profundo que morreu injustamente em meu lugar, para me trazer justiça de Deus, para que eu pudesse estar pregando essa manhã, para que eu pudesse abrir a Bíblia e ter certeza da salvação, para que o Espírito fosse derramado, para que quando eu orasse eu pudesse saber que não estou falando com as paredes. Um homem morreu e ele sabe o meu nome, e ele seria capaz de escrever toda a minha vida e dizer: você ainda vai falhar muito, mas escolhi te amar.
O amor dele é maior do que o da minha esposa por mim. É maior do que das minhas filhas por mim. O amor dele é maior do que de qualquer um de vocês por mim. Logo, quando eu ofendo ele, eu não posso me comportar como se tivesse ofendido você. Eu preciso, como Davi, dizer que embora fosse um assassino, um adúltero, um mentiroso, como nós, a primeira fala e a mais profunda, a que faz com que você escreva um salmo como o Salmo 51, precisa ser: eu pequei contra Deus. É o único modo de fugir da tentação do pecado, como da mulher de Potifar, contra Deus. Não posso fazer isso. O mero fato de você estar insensível já deveria ser um desespero, uma angústia. A primeira graça que o Espírito Santo dá ao homem é a graça de perceber que ele peca contra Deus somente. Eu gosto muito de lembrar, já concluindo, eu gosto muito de lembrar de uma história que já contei para alguns pessoalmente. Quando eu era estudante do ensino médio, eu gostava muito de zoar e brincar com a cara das pessoas. Eu era sarcástico e sujo. E eu lembro que eu fiz isso com um rapaz meio doentinho, meio lerdo, meio totalmente sem noção, e todos bagunçavam com ele. No último dia de aula, de um dos anos, acho que foi o primeiro ano do ensino médio, eu fiz questão de zombá-lo diante de todas as pessoas, e foi a primeira vez que eu me lembro de ter me sentido um monstro. E eu lembro que eu fiz isso de uma maneira muito desonrosa, eu envergonhei, e aí eu fiquei olhando para o rosto dele no ciclo das pessoas. Estavam naquele último dia de aula, a matéria já foi dada, o professor deixou a gente conversar, a gente fez um círculo, e eu zombei da incapacidade dele de pensar rápido sobre as coisas. Eu me lembro profundamente do rosto dele, eu me lembro do sorriso, da gargalhada profunda das pessoas, eu me lembro de eu suspirando e considerando: por que fiz isso? Eu não tinha o Senhor. E eu lembro que acabou aquilo, eu saí bem estranho, e mais ou menos em janeiro do ano seguinte, ele também estudaria comigo no ano seguinte, e eu lembro que ele bateu na minha casa. Ele morava 3 ruas à direita. Ele bateu na minha casa, e como um garoto de 15 anos como eu, chamou, e meu pai: tá me chamando. E fui lá ver, eu falei: não, ele não. Incrível, não era um senso de eu vou falar com o cara mais bobo da escola. Eu não conseguia nem olhar para ele. E eu cheguei, e ele daquele jeito, uma fala desengonça, certamente com algum distúrbio mental. Ele perguntou: André, você quer jogar videogame comigo? Eu comprei um jogo novo. Eu falei: não, não faz isso. Foi horrível. Eu não tinha coragem, eu fui na casa dele. Mas eu conto isso com um senso de vergonha profundo. Esses dias eu encontrei com ele na rua, do mesmo jeito. Eu tive vergonha de olhar para ele. E ele é só um homem. Ele é só um homem. E muitas vezes a vergonha de olhar para ele foi muito maior do que a de pecar. E ele é só um homem. Às vezes nos sentimos piores pelo que fazemos mutuamente conosco, e muito mais apressadamente quando sentimos que ferimos pessoas que amamos e que gostamos, temos medo de perdê-las, né? Rapidamente pegamos o celular e mandamos uma mensagem: tá tudo bem com você? Né? Você está bem? Tá tudo bem com você? Como é que você está? Já fez isso? Rápido, né? Porque a gente percebe que algo saiu do lugar. Não somos assim com Jesus Cristo. Ele precisa nos esmurrar com a sua palavra para gerar em nós, às vezes, um pontinho de sensibilidade.
verso 12, 11, 12, 13, vai dizer que cada um a seu modo, ou melhor, cada um em seu lugar, vai estar pranteando. Jerusalém, no verso 11, a terra pranteará, verso 12, cada família à parte, a família da casa de Davi, as mulheres, a família na casa de Natã, a família de Levi, a família de Simeítas, suas mulheres, verso 14, todas as outras famílias prantearão, cada família à sua parte, suas mulheres à parte. Mas o verso 1 do capítulo 13 é grandioso. Naquele dia, sabe que dia? O dia do pranto. Naquele dia onde o seu pecado é contra Jesus e você chora. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Jesus está aqui. Mas hoje você tem uma oportunidade muito grande de falar com Jesus, de pedir perdão a Jesus, de derramar uma lágrima que está guardada há muito tempo aí. Oremos.